E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida com um final absolutamente espetacular. É fora de série. Essa daqui é uma partida que tem um checkmate tão brutal no final que eu tenho certeza que vai alegrar o seu dia, quer que esteja acontecendo nele. Vamos lá! Aman Hamilton tá com as peças brancas e o jogador de pretas aqui que tá jogando é o jogador Ruben Gideon. Essa é uma partida sem acréscimo de 3 minutos e isso é importante por conta do final. Vamos lá. O Aman começa com D4, temos D6, convidando as brancas para jogar uma defesa Pirk, né? Tá puxando um E4, mas as brancas recusam e jogam bispo em F4, que é basicamente o sistema London. O jogador de preta joga então cavalo em F6, temos E3 por parte das brancas, seguindo no sisteminha, e cavalo em D7, preparando o E5 ou o C5. A ideia é que o jogador de pretas, se brancas impedirem o E5, ainda podem bater no centro com o C5 no futuro. Então, se cavalo em F3, dá pra jogar como se fosse uma siciliana, né? A gente primeiro fianqueta e depois joga C5 para bater no centro do tabuleiro. O Aman joga H3, que é um lance estranho, beleza, mas ele é padrão do sistema London para você não perder o par de bispos. A ideia é gerar essa casinha por recuo para o bispo de F4. O jogador de pretas bate no centro com E5, temos bispo em H2, e após a troca dos peões nós já temos um jogo completamente novo. Isso daqui já não é mais teórico, é uma posição que nunca foi jogada entre mestres. O jogador de pretas joga G6, temos então cavalo em F3, bispo G7, bispo D3 e o roque por ambas as partes. Torre em 8 por parte das pretas e C3 solidificando o centro por parte das brancas. Se você prestar atenção na posição, essa daqui é uma posição basicamente que está caminhando para um empate, sem ninguém se arriscar de nenhuma maneira, porque a estrutura é muito simétrica. Temos apenas uma coluna aberta, que é a coluna E, nenhuma coluna semi-aberta para nenhum dos lados, 4 peões para cada na ala da dama e 3 peões para cada na ala do rei. Basicamente, é uma posição que não tem nenhum ponto que desbalanceia ela para qualquer um dos lados, por consequência, alguém vai ter que fazer milagre para vencer isso daqui. Temos então cavalo em F8 pelas pretas, cavalo em D2 pelas brancas, bispo em D7 finalizando o desenvolvimento e A4 para pegar espaço na ala da dama, que é seguido por A5. Aqui o Aman começa a criar aquelas oportunidades para desbalancear a posição. Então, até aqui o jogo está muito simétrico, está basicamente sem nada para fazer, então o Aman começa a cutucar para ver se o jogador de pretas gera alguma fraqueza. E ele joga dama em B3, batendo no peão da casa de B7. O jogador de pretas então joga B6 e aqui o Aman, beleza, conseguiu no mínimo gerar algumas casas fracas aqui, ó. Se você prestar atenção, a casa de C6 está enfraquecida, esse peão de C7 está um pouco frágil, então ele quer levar a posição agora para um final de jogo para poder jogar contra essas pequeninas fraquezas que o jogador de pretas tem na ala da dama. Ele joga então bispo em B5, visando trocar os bispos, temos a troca e o jogador de pretas joga dama em D7 para trocar damas e levar para um final empatativo. Após a troca, o jogador de preta joga com o cavalo da casa da sexta, né? No cavalo de F os dois são, mas ele toma com o cavalo da sexta para poder abrir o bispo e o Aman coloca a torre na coluna aberta. Vem F5 por parte das pretas pegando espaço na ala do rei. E aqui agora, se você quiser gerar jogo na posição, você vai ter que almejar esses peões. E é justamente o que o Aman vai fazer. Ele joga cavalo C4 e esse daqui é o início de uma longa manobra que vai desbalancear bastante o jogo. Ele tá ameaçando o quê? Por enquanto nada, mas a ideia é cavalo em A3, cavalo B5 e ameaçar o peão de C7. Veja que o peão de C7 não pode se mover, porque a movimentação dele vai pendurar o peão da casa de D6. Ao mesmo tempo, de D6 não pode se mover, porque a movimentação dele vai pendurar o peão da casa de C7. E o Aman tá contando com essa pressão de longo prazo ao longo dessa diagonal para tentar fazer o adversário errar. Então temos H6 por parte das brancas, das pretas, só controlando a casa de G5, e rei em F1 para deixar tudo defendido e caminhar o rei na direção do centro, que sempre é uma boa ideia nos finais de jogo. Rei em F7 faz a mesma coisa e cavalo em A3 para preparar cavalo B5. O jogador de pretas troca torres, pelo menos uma das torres, e as brancas tomam de cavalo para poder centralizar o cavalo. Viu que esse cavalo está muito dominado por aqui. Nessa casa onde ele está, ele basicamente não tem nenhum lance útil. Então ele utiliza dessa troca como uma oportunidade para trazer o cavalo para uma casa mais útil no futuro através de D3. As pretas jogam o cavalo em E6, centralizando o cavalo. E o jogador de brancas joga então o cavalo em D5, ameaçando o peão da casa de C7. Nessa posição, não é nada fácil defender o peão. Você pode estar se perguntando, mas esse peão já não está defendido? Né? O cavalo da casa de E6 já não defende o peão? Defende, mas o cavalo não está muito firme aqui na posição.
se você for ver, existe a possibilidade da gente avançar chutando o cavalo. Ah, mas por que pretas mesmo não avançam? Opa, não se esqueça do bispo Sniper, que está ali desde o quarto lance da partida. Ele tá lá na casa de H2 pressionando essa cadeia de peões há muito tempo, esperando esse avanço de peão. Ah, mas e torre C8? É o que foi jogado na partida e torre C8 não defende de fato, porque existe uma ideia de sacrifício pelas brancas, e a gente vai explorar essa ideia, mas antes eu quero mostrar para vocês rapidamente o que deveria ser jogado, só para mostrar que não era fácil para as pretas. Se pretas quiserem de fato defender o peão, deveriam fazê-lo através de cavalo em F6, que fica de olho no avanço. Se brancas insistirem, tipo torre D1 para insistir no avanço, agora essa manobra permite cavalo em E8, e o cavalo fica defendendo C7 por aqui. Essa seria a única linha do jogador de pretas que segura, mas a posição, de uma maneira ou de outra, fica muito difícil de pretas jogarem daqui em diante. Vão ter que ficar pisando em ovos para não perder material. Então, o jogador de pretas joga o torre C8, ele faz a gafe, comete a gafe, e esse é o momento que eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar o lance para o jogador de brancas que ganha, no mínimo, 2 peões aqui na posição. Acredito que no mínimo um peão, mas acaba ganhando 2 peões aqui na maior parte das linhas, né? Caso o jogador de preta jogue em lances naturais aqui na posição. Vamos lá? Pausou e encontrou. Essa daqui, o nível de dificuldade não era tão alto. Eu acredito que vocês aí que têm resolvido táticas com frequência, com toda certeza viram a ideia de bispo por D6. E esse lance funciona porque o peão de C7 é o peão responsável por defender o duplo de cavalo justamente na casa que o bispo ocupa. Se você aceita esse bispo que foi sacrificado, cavalo por D6 vai dar um duplo no rei na torre e vai ganhar aqui bastante material para o jogador de brancas. Portanto, as pretas não podem capturar o bispo e o peão da casa de C7 vai cair na sequência porque estamos ameaçando, é claro, chutar o cavalo ainda. Então o peão de C7 não dá para a gente salvar. É muito difícil da gente impedir que esse peão caia. O jogador de pretas viu uma sequência que jogou C6, mas ele acaba perdendo mais um peão, porque cavalo em A7, de maneira imediata, dá um duplo na torre, no peão, e depois de torre em E8, cavalo por peão, as brancas têm uma posição completamente ganha. 2 peões a mais nesse nível de jogo, já pode ir para casa, né? As pretas já poderiam muito bem abandonar, mas a gente vai ficar muito feliz que as pretas não abandonaram pelo checkmate que a gente recebeu nessa partida. Beleza. Preta joga um cavalo G5, a ideia é ir para casa de E4, então brancas jogam F3 para impedir, bispo em F6, apenas passando a vez, centralizando as peças, e enfim, né, a ideia é justamente essa, cavalo em D3 pelas brancas e torre em E6, batendo no bispo e batendo no cavalo. Parece que o jogador de pretas vai ganhar uma peça, não parece? Porque aqui se você move o bispo, cai o cavalo, se você move o cavalo, né, cai o bispo. No entanto, esse torre em E6 acaba sendo um lance que é incorreto, porque ele facilita a troca de peça. Obviamente, se o jogador de brancas tem 2 peões a mais, ele quer trocar cada vez mais peça, levar isso cada vez mais pro final, porque no final de rei e peão, você ter 2 peões a mais é simplesmente uma vitória. Então, ele joga cavalo cheque, e agora não dá para impedir a troca de peças, né? Se você captura esse cavalo, por exemplo, a gente vai tomar novamente e vai trocar tudo aqui na posição. Se por um acaso você não captura, a gente mesmo vai efetuar a troca, de um jeito ou de outro peças serão trocadas. Preta joga um rei G7, temos então cavalo por cavalo, torre por bispo, que ficou pendurado, material igual, cavalo por bispo, rei por cavalo, novamente uma troca igual. Os dois jogadores apenas trocaram 2 peças menores. Aqui o Aman traz a torre para a coluna aberta, temos cavalo em E6, rei E2 centralizando o rei, H5 pegando espaço na ala do rei e H4 para impedir o contra-jogo por aqui. Nós vamos ver que, na verdade, o Aman não tem... vamos dizer assim, ele é um jogador muito paciente, ele não tem pressa para converter a posição, ele vai esperando que o jogador de pretas mesmo vá cometer os erros. Ele mesmo vai lentamente fazendo lances que melhoram a própria posição. Torre D5 pelas pretas, passando a vez, rei D2, abrindo caminho para a torre, torre D6 e G3, para quê? Para controlar essa casa, liberar a movimentação do cavalo. Então agora esse cavalo não tem perspectiva de futuro por aqui. O cavalo sai, vai para a casa de C7 e ele joga a torre em E5, beleza. Coloca a torre numa casa super forte e prepara novamente para o rei poder pisar na coluna E sem atrapalhar a própria torre. Cavalo em E6 pelas pretas, rei E3, rei em F7 e cavalo em F4 propondo a troca de cavalos. Obviamente, o jogador de pretas não tem interesse na troca, ele joga cavalo C7 e as brancas jogam C4, começam a avançar a maioria. Veja só, o jogador de brancas tem 4 peões por aqui, pretas tem 2, né? A lógica dita que se essa posição seguir como está, as brancas vão passar 2 peões e promover 2 peões.
Então, o jogador de preta joga a torre C6 ameaçando o peão de C, as brancas defendem e preta jogam torre D6 ameaçando o peão de D e as brancas avançam defendendo. Lentamente o progresso está sendo feito. Cavalinho A6, tentando entrar em qualquer uma dessas casas. Cavalo D3, defendendo justamente as duas casas que o cavalo gostaria de ir. Cavalo volta para C7, rei D4 e agora o jogador de pretas comete a gafe final. Ele aproveita do fato que a torre está cravando o peão de D, isso num apuro de tempo danado, e joga cavalo E6 cheque. E esse lance, né, não funciona. Aqui é um cheque que não pode ser capturado, teoricamente não daria pra gente tomar o cavalo por conta da cravada. Acontece que dá pra tomar o cavalo. Torre por cavalo simplesmente ganha a peça inteira. Porque agora, depois de torre toma torre, peão toma torre, nós temos esse final, um final completamente ganho. Aqui, o Aman tem uma ideia absolutamente diabólica. Seu adversário não abandonou. E o Aman tem o quê? O rei, o cavalo e 6 peões, certo? Teoricamente, se ele promover esse peão para uma torre, esse para um cavalo, esse para um bispo, esse para um bispo, esse para uma dama e esse para uma torre, ele consegue fazer o sisteminha inicial e montar um checkmate com todas as peças, como se ele não tivesse perdido nenhuma peça ao longo do jogo. Note que nesse ponto da partida, o Aman tinha apenas 37 segundos no relógio, e essa não é uma partida que tinha acréscimo. Então, a maneira como que ele faz isso é com pré-moves, cara. E eu vou deixar um clipezinho ali da sequência final de checkmate para vocês verem a velocidade de jogo do cara. Obviamente a gente não vai analisar isso tudo, né, a fundo, ele só sai catando o peão, a torta é direito, sem de fato perder nenhum dos peões dele, né? Então, ó, ele vai pegando os peões do adversário, todos um por um, né? Ele vai deixando o oponente sem lance para fazer, vai catando os peões um por um e avançando, certo? E o mais impressionante é que ele vai fazendo isso tudo praticamente no pré-move, certo? Isso daqui é um desespero danado. E o adversário provavelmente estava na expectativa de que ele fosse errar em algum momento da sequência e fosse ou perder por tempo, ou... Não, perder não, né? Porque se a seta cai, ele acaba... Como é que se diz? Ele acaba empatando no tempo, porque as pretas não têm material suficiente para ganhar, ou esperando, é claro, o empate por afogamento. Então ele promove primeiro um bispo, depois ele vai lá e promove outro bispo, e leva os dois bispos para suas casinhas iniciais do tabuleiro. Olha só, um em F1, o outro em C1, as casas iniciais. Daí ele vai lá e promove a dama, leva a dama para a casinha inicial. Daí ele leva o cavalo para a casa inicial de G1, e ele promove os restantes dos peões, um a um, com muito cuidado para não afogar. Promove então uma torre, certo? Aqui, leva para a casa inicial. Promove agora outra torre, leva ela para a casa inicial. Falta o quê? Falta fazer um cavalo. Então ele vai lá e faz um cavalo e leva esse cavalo para a casa inicial. Agora ele caminha o rei para a casa inicial e essa é a posição que temos no lance de número 131 dessa partida. Essa é a posição. E muito habilmente nos próximos lances, a partir dessa posição, literalmente todos os lances que ele fez foi no pré-move, nenhum lance ele fez vendo o estado atual do tabuleiro ao vivo. Ele faz a seguinte sequência. Ele alinha dama e torre, certo? Para fazer meio que uma escadinha e trazer o rei do adversário para baixo. Então, ó, ele monta aqui meio que o esqueminha da escadinha para caminhar o rei para baixo, certo? Coloca o rei no quadrante que ele queria. Ele queria o rei por aqui, beleza? Queria o rei nesse quadrante do tabuleiro. Volta a torre para a casa inicial. Joga então agora dama em D6, forçando o rei C2 como um único lance. Não tem outro lance que pode ser jogado. Esse rei não pode ir para outra casa, apenas em C2. E ele joga agora dama em D1. Checkmate, montando o tabuleiro para a próxima partida em 151 lances. Galera, isso aqui é absolutamente espetacular. É isso, eu vou deixar o clipe aí dos 30 segundos dele fazendo tudo no pré-move. Cara, um abraço e até a próxima. Ok.
Tell me we did it. Oh! Oh! Just nasty! Just nasty! No, it's not gonna get worse than that, my man. It's not gonna get worse than that.